Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Aleluia. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra. Pai, sabemos que o Senhor é Deus de graça, sabemos que o Senhor é Deus maravilhoso, sabemos que o Senhor é o Deus que conduz a Tua igreja, o Senhor é o Deus que conduz as nossas vidas. Pai, te louvamos, Pai, te bendizemos, Pai, que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir com favor e graça, com favor e graça. Pai Deus, que o abrir da minha boca, Pai Deus, seja para glorificar e exaltar o Seu nome. Pai, que tudo aquilo que é meu, Pai Deus, impeça a Tua igreja de receber, que aquilo que vem do Senhor, Pai, realmente encontre um espaço especial no nosso coração. Aleluia, aleluia. Pode sentar, irmãos. Irmãos, eu coloquei o título para essa mensagem no meu coração: Vivendo a Liberdade de Cristo. Se tem uma coisa que crente não sabe fazer, é viver na liberdade. Nós não sabemos viver a liberdade. E os dias de hoje, eu confesso para vocês que essa mensagem ela vem muito de encontro a uma mensagem não evangélica que eu vi ontem, sobre a chegada da tecnologia 5G. Alguém aqui já viu a respeito? Tecnologia 5G. Nós estávamos na 3G e entramos na 4G. A gente nem percebeu a diferença. Basicamente não tem diferença nenhuma. E agora nós vamos entrar na 5G por volta de março aí do ano que vem. Ano que vem. É fato que nós vamos entrar na tecnologia 5G. O que isso tem a ver com Deus? Querido, o que é a nossa vida com Deus? A nossa vida com Deus fala de uma vida com Deus, um conhecimento, uma teologia. Por quê? Porque aquilo que eu vivo está baseado numa teologia. Embora você não seja um teólogo, você definiu alguns parâmetros para a sua vida espiritual. Você se pauta na palavra e você faz uma leitura da palavra e se sustenta, é a sua teologia. E nós estamos sempre completando essa teologia, estamos sempre adquirindo conhecimentos. Eu compartilhei um vídeo há um tempo atrás aí, há muito tempo, sei lá, 3 meses, 2 meses, sobre a evolução dos últimos 10 anos. Videocassete. Quem tem em casa aí, irmãos, videocassete? Nossa, videocassete. Tão importante, né, irmãos? É fundamental na nossa casa, não é? E custou caro. E aí a gente tinha locadora. Tá vendo? Consórcio. Pois é, e hoje não vale nada. Deu um trabalho para a Celina aí vender um aí, que eu não sei nem se ele saiu, se foi doado, se foi jogado fora, porque não vale nada. Queridos, a tecnologia está voando, o mundo está mudando constantemente. Eu queria que você prestasse muita atenção aqui no que eu vou falar, porque às vezes a gente traz algumas responsabilidades para Deus que não são de Deus, são nossas. Por exemplo, nós não estamos antenados à mudança do mundo, aí nós não estudamos, aí não tem emprego, a culpa é de Deus. Deus não abriu a porta. Eu estou orando e Deus não abre a porta. Será? Irmãos, muita gente pegou dinheiro e investiu em locadora de vídeo. O trem quebrou rapidamente fechou tudo. Hoje eu acho que só tem um em Betim ou 2, e olha lá. E eu vou te falar para você, eu não sei como é que está aberto.
E eu não vou lá alugar um filme de jeito nenhum, eu baixo de graça na internet. E nem é crime, porque está lá disponível. Faço download, pago a minha internet, faço download lá e assisto. Filme que 1 ano, 2 anos passou no cinema, eu já estou assistindo lá em casa, em alta definição, de graça. Eu não sei nem porque que a gente paga a TV a cabo, que é outra coisa que vai morrer logo. A tecnologia está mudando. Nós, família, não percebemos e nós estamos vivendo desatento àquilo que acontece. Houve um tempo que marido não deixava a mulher trabalhar e nem estudar. E a mulher, por sua vez, para se vingar, não falava para esse marido estudar também. Era mais ou menos por aí. Estou falando bobagem? E aí vem uma desinformação no lar. E aí depois a família cresce, os filhos chegam numa certa idade e a gente começa a viver um problema, um drama. Mas a culpa não é de Deus. O sistema está mudando. Eu vou mandar um vídeo para vocês hoje, depois do culto. Eu peço a vocês, acho que são 15 minutos de vídeo. Assistam. Faça uma leitura. Queridos, em 10 anos, tudo mudou. Carro, né, mudou de uma condição, antigamente era Fusca, Brasília, Passat, Kombi, Opala, acabou. Hoje a gente não sabe nem falar nome de carro, de tanto nome que tem, de tanta marca, de tanta automação, de tanta eletrônica. Carro elétrico já tem uns tanto andando aí, irmãos. O carro autônomo, sem motorista, já está chegando. Estou falando sério, irmãos. A tecnologia 5G vai desempregar motorista. Motoboy vai ficar desempregado, porque o drone vai fazer a entrega mais rápido e mais seguro. E nós estamos vivendo qual mundo? Qual é a nossa teologia para esse mundo? Nós estamos num mundo totalmente evoluído. A palavra sempre vai ser a mesma. O Evangelho de Cristo sempre vai ser o mesmo. Mas a necessidade das pessoas, a condição humana de estar inserido nesse mundo está mudando. A sua teologia está mudando. Você consegue dar algumas respostas para a sociedade nos dias de hoje? Ou você está preso ainda em discutir tatuagem, discutir ainda cortar cabelo, se pode rapar o braço, se pode rapar a perna? Você está preso nisso ainda? Porque isso é algo que já devia estar superado há muito tempo. Desculpa aí, né, o irmão Demi que está aí, que é mais de uma linha pentecostal, né? Nós somos pentecostal, mas um pouco distintos. Nós já superamos isso. A própria Assembleia de Deus tem dificuldade de conter essas coisas como ela fazia no passado. Não dá, as pessoas não cabem nesse mundo mais. E a palavra de Deus tem muitas coisas que ela não tem resposta, porque a gente está pegando uma cultura judaica de muitos anos atrás e querendo aplicar ela totalmente travada na sociedade. Nós precisamos permitir que o Senhor renove a nossa mente. Vamos ler o texto de novo? E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável vontade de Deus, perfeita vontade de Deus. Queridos, quando eu falei que a gente não sabe viver muito bem na liberdade, Zé, pega para mim lá na cadeira, vê se eu acho que você escreve lá, por favor, lá no gabinete. Então convido que você quer escrever. Nós tínhamos no Jardim do Éden liberdade, um padrão de liberdade total, um padrão de liberdade. Havia tudo a nosso dispor, porém nós tínhamos uma informação dessa área, do conhecimento do bem e do mal, não como. O que fizemos? Comemos.
A culpa não é deles. Porque será que se fosse eu, o Adão, a Renata, a Eva, será que a gente era muito melhor? Será que a gente conseguiria? Eu vou fazer o desenho. Eu sou um ótimo desenhista, tá, irmãos? Não precisa elogiar, não. Mais cabeçudo eu vou, tá? Não tinha saído, não. Estava pelado os dois. E uma árvore. Liberdade total. Embora eu tenha delimitado aqui, porque eu quero fazer outro desenho. As pessoas não sabiam viver, olhar para isso aqui e viver os dias dela. Não sabia viver a liberdade. Aí, vou fazer aqui um meio pior desenho. Isso aqui não parece não, mas é o tempo. Aí aqui nós temos uma ala, outra ala. Aqui qualquer um ficava. Aqui o que ia apresentar diante de Deus vinha, e aqui era o Santo dos Santos. Só o sacerdote podia entrar lá, né? Mesmo assim, ele entrava com uma cordinha amarrada no pé, com sino na sua roupa, porque quando ele estava lá andando, tudo coberto de fumaça, porque não podia ver a glória de Deus, ele ficava cego. Então ele lá apresentando ali a situação diante de Deus, e ali, se ele tivesse pecado, ele morria, o sino parava de fazer barulho, puxava a corda e tirava de lá, porque ninguém mais, a não ser o sacerdote, podia entrar lá. Havia o que um aqui, o que era isso aqui? Um véu, cortina. E aí veio Jesus e se entregou por nós. Quando ele morreu, o que aconteceu com isso aqui? Rasgou do alto a baixo. Agora, qualquer um, até esse cara aqui, pode vincar. É ou não é? Não é isso que está na Bíblia ou não é? E o mais engraçado é que antigamente, se tivesse em pecado, o que acontecia? Morria. E hoje? Hoje não morre. O Senhor tem um amor tão grande. Ele recebe cada um de nós. Só não dá para permanecer como estava antes. Quando nós vamos para a presença do Senhor, nós somos transformados. É impossível eu entrar no Santo dos Santos, né? E não ter uma vida transformada. E aí eu trago para nós aqui o seguinte: todo mundo sabe estar no Santo do Santo? Todo mundo, vamos orar aqui, irmãos, 1 hora, todo mundo ora. 5 minutos, fica difícil demais. O que eu vou falar com quem eu não estou vendo? Eu não estou vendo Deus. Eu vou falando, eu vou perdendo, eu não estou vendo. E aí nós não sabemos viver a liberdade que nós temos de estar, de construir esse relacionamento. Nós não nos preparamos a estar no Santo dos Santos. Nós não vamos para lá. Estou generalizando, tá, irmãos? E aí nós queremos experimentar qual é a boa, perfeita vontade de Deus. Ô Júlio, abre para mim aí Mateus 7, 24. Isso não estava aqui no esquema não, mas como se diz o pastor Zé, acabou de chegar. Nós estamos inserido num contexto religioso que ele nos é importante. O Evangelho não vai mudar, ele não pode mudar, irmãos. Cristo morreu, se entregou por nós, e não há outro caminho ao homem que nos leve a Deus, senão por Cristo Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus.
Mateus 7,24. Todo aquele, pois, quem sabe, quem tem esse entendimento aqui, fica tranquilo aí, tá? Não responde não. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Pode passar. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aleluia! Por que a casa não caiu? Pois é. Eu não estou pedindo para a gente inventar o que não existe na palavra. A casa não caiu, não é porque ela está edificada sobre a rocha. O texto não está dizendo isso. O texto não fala que a família, vamos colocar no melhor contexto, essa família nessa casa, ela não caiu, não é porque ela está edificada sobre a rocha. Nós vivemos o problema na nossa casa, nós lutamos as nossas lutas e fazemos uma leitura errada das coisas. Vamos ler o texto de novo? Volta lá no 24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, todo que escuta e pratica, assemelhá-lo-ei. Quem escuta e pratica é igual a alguém que edifica uma casa sobre a rocha. O que é edificar uma casa sobre a rocha? É praticar a palavra, é escutar a palavra e pôr ela em prática. Eu não ponho ela em prática, eu vivo à margem de colocá-la em prática. Eu não alimento da palavra, eu não valorizo o meu tempo de examinar as Escrituras, aí eu falo o que a palavra não está falando, e eu quero viver as maravilhas do Senhor, eu quero viver na liberdade de Cristo, eu quero experimentar todas as maravilhas que o Senhor tem para mim, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. É fato. Então nós precisamos fazer uma releitura de muita coisa na palavra, que a gente fala que é, mas não é o que está escrito lá. Eu estou interpretando o texto errado? Assemelhar-lo-ei àquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Está falando de uma condição de fundação. Quem tem base, essa casa não cai, porque ele pratica a palavra, porque ele fala e vive. Irmãos, tem muita gente que fala, mas não vive. Não dá para viver um mesmo evangelho. O mundo está mudando. Se nós não mudarmos o nosso evangelho para um evangelho que realmente as pessoas entendam e traga uma prática para ele, muita casa vai continuar caindo. Querido, nós estamos com muitos pastores ceifando a sua própria vida. Por quê? Por falta de Deus? Por falta de conhecimento? Não. Nós precisamos fazer uma releitura da nossa vida, de onde estamos inseridos. O Evangelho é diferente, queridos. O Evangelho é pautado em amor e graça, e uma palavra prática, vivida, eficiente. Uma palavra que dá resposta à sociedade naquilo que ela precisa hoje. Eu não vou mudar a palavra para sustentar pecado de ninguém, mas a palavra precisa falar o que é palavra. Aquilo que eu acho, que eu suponho, eu não afirmo, eu não firmo nisso. A palavra precisa falar o que é palavra. Aquilo que ela não fala, ela não fala. A gente pode contextualizar, olha, pelos costumes, pode ser, a gente pode trazer essas condições para um entendimento, para uma aplicação, pode, mas falar, criar uma doutrina, uma posição, perigoso, muito perigoso. Vamos abrir 2 Coríntios 3, 14.
2 Coríntios 3,14. Mas a mente deles foram endurecidos. Ali naquela tradução fala sentidos. Eu prefiro mente. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Aqui está falando de uma condição totalmente lei. Moisés deu a lei, né? Por Moisés veio a lei, e só em Cristo isso aqui foi apagado. Só em Cristo. Quem não está em Cristo precisa pelo menos viver a lei. Quem não está em Cristo precisa pelo menos viver a lei. É o que o judeu faz hoje. Ele não sabe o que é a graça que nós vivemos. Há uma mente, um raciocínio endurecido, travado, que precisa ser destravado. Tudo que nós tratamos, agora eu vou fazer um desenho super chique, tá? Profundo demais. Isso aqui é uma cabeça, meu cabelo aqui, ó. Aqui é o nariz, aqui é a orelha. Tem um trem aqui dentro aqui, o que é isso? Não sério, tentei desenhar. Tudo que nós valorizamos do que está aqui, esse irmão é carnal, esse irmão não é espiritual. O que nós mais fazemos é um julgar o outro. Que bom seria que nós pudéssemos realmente, cada dia mais, aprendermos um com o outro, crescermos um com o outro. Quão eficiente isso é, quanto isso muda muita coisa. É o que nós precisamos, porque aquilo ali fala de amor. Filipenses 4:3, eu preciso olhar o meu irmão, ele sendo superior, e ele precisa me olhar sendo eu superior a ele. Nós precisamos viver um culto racional. Nós precisamos saber o que estamos fazendo e para que fazemos. Não estou falando que nós não somos espirituais. Nós precisamos praticar a palavra. Praticar a palavra fala de mente, de entendimento. Eu vivo espiritual quando eu pratico essa palavra, porque uma vez que a palavra ela está na minha mente, ela me permite que eu dê passos de fé, porque há aquilo que o Espírito Santo vai trazer à nossa mente para usar em favor do reino dele. Ah, mas Deus usa o Zezinho lá? Usa, claro que usa, irmão, mas pode fazer muito mais. Pode fazer muito mais. Nós precisamos fazer uma releitura da nossa vida. Romanos 1:28. Se você achar primeiro que hoje você fala, eu não marquei minha Bíblia não, porque eu não fui estragar ela. Estava estragando minha Bíblia toda. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm. E como eles não se importaram em ter conhecimento, nós temos conhecimento, mas não praticamos. Tem um time que não quer nem saber de Deus, não busca conhecimento em Deus,
E Deus os entregou totalmente à promiscuidade, todo tipo de coisas erradas. E ali eles estão vivendo do fruto dos seus pecados. Eu não quero fazer a palavra dizer nada, mas há uma condição, e como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, nós precisamos nos importar em ter conhecimento de Deus. Mas nós sabemos que ouvir a palavra não edifica a minha casa, não me fortalece, porque eu tenho que ouvir e praticar. Eu preciso experimentar algo. Romanos 12, de novo, voltando lá, parte B. Estamos experimentando a boa e perfeita vontade de Deus? Será que a gente pode falar assim de uma maneira unânime? A igreja sabe viver graça, sabe viver liberdade, sabe viver essas coisas? Respeitar, amar, contribuir na vida dos outros, não falando financeiramente não, se importar. É o que nós vivemos. Segunda Coríntios 3, eu vou ler o versículo todo, eu marquei só o B. 2 Coríntios 3,17. Ora, este Senhor e Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Vou ler de novo. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Queridos, eu falo que eu gosto de ser batista, porque nós temos liberdade. Não que as outras igrejas em si não tenham, o Demi aí, né? Me entenda bem isso. Nós precisamos entender que há uma liberdade de pensar. Nós precisamos ter condição de diálogo, de externar uma opinião e de poder produzir um retorno, um crescimento. Não existe super-herói, mas se eu me posicionar com alguma coisa, vou fazer igual o Estevão, vai ser apedrejado. Por quê? A gente não pode ter um diálogo e conversar? A gente não consegue ter uma condição de um... O que você quis dizer com isso? Explica mais disso. A palavra de Deus, ela tem tantas coisas que vão para um lado e vão para o outro, que batistas se posicionam para cá, outros batistas, teólogos se posicionam para cá, outras denominações se posicionam para cá, outras se posicionam para lá, mas o Cristo é o mesmo. E se os teólogos conseguem conversar, se eu estou falando de algo de crescimento, eu preciso trazer, porque se eu bloqueio, se eu não tenho liberdade de expor um pouco do que eu penso, eu nunca vou ser, realmente eu estou errado, eu coloquei essa condição, mas você tem uma visão diferente da minha, que visão interessante, eu não tinha pensado nisso aí. Como é que eu vou permitir Deus mudar, trazer algo novo para a minha vida? Porque se nós lermos de novo, né, há uma renovação que vem dele, mas eu preciso permitir. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme. Eu preciso estar aberto, eu preciso ter entendimento das coisas, para uma série de coisas que vai acontecer, queridos, para a gente complicar bem.
Chega amanhã um casal aqui de 2 mulheres com um filho, nós vamos apedrejar ou amar? Não estou falando que a gente tem que concordar, mas o Evangelho é amor. A fé vem por ouvir. E uma vez que eu experimento, porque Jesus recebe as pessoas e elas são transformadas, se nós não estivermos com uma mente preparada, você não vai ser usado por Deus. Deus não pode te usar em todos os níveis que Ele precisa, que Ele quer te usar, porque a sua mente está endurecida, você está travado. Eu coloquei essa condição para mexer na ideia da gente. Mas o irmão está tatuado, eu não vou conversar com ele, não. Porque ele usa isso, que usa aquilo, homossexual. Irmãos, daqui a pouco eu não vou nem poder falar que é homossexual, porque eu vou ser preso, e eu vou mesmo. Nós estamos entrando em vários pontos que a gente precisa ter maturidade e entendimento. Queridos, Deus vai mandar para cá pessoas que nós estamos capacitados em receber. Mas não é eu não, é nós. A igreja não é eu, a igreja somos nós. E se a nossa mente não for a mente de Cristo, eu não vou conversar com aquela mulher não, porque ela está ali tirando água no poço, mas ela é pecaminosa, então não posso conversar com ela. Foi assim que Jesus fez? Não. E tem uma história linda aí que a gente assistiu no celulão. Os discípulos foram à cidade, e eles foram à cidade com a mente toda travada. O mestre pediu para comprar alimento. Nós vamos comprar alimento: arroz, feijão, açúcar e óleo. Mestre, nós compramos arroz, açúcar e óleo. Está aqui. Cambada de incrédulos, vocês não entenderam nada que vocês foram fazer. Perde oportunidade não. Vocês não trouxeram ninguém, não ganharam ninguém, não tiveram uma oportunidade com ninguém. Achei fantástico essa aplicação do pastor Paulo Mazan, fantástico. Nós precisamos ter uma mente, queridos, aberta, para realmente a gente começar a fixar as coisas de Deus, precisa colar mais em nós. A gente precisa usar mais as coisas que a gente escuta. À medida que você vai praticando essas coisas, isso vai ganhando mais espaço na sua mente. Porque sabe por que a igreja é doente? Porque nós somos fracos mentalmente. O desequilíbrio emocional do ser humano é muito. Nós somos muito limitados. Nós não usamos 5% da nossa capacidade do cérebro. Nós não usamos. Deus quer usar mais de nós. Nós precisamos sair daquela condição, não que o mundo espiritual não seja verdade. Irmão, sonhei que fizeram uma macumba com você. Amém, glória a Deus. Eu não vou perder um minuto de sono com isso. Eu não perco um minuto de sono com isso. Eu não vou diminuir o meu Deus. Eu não vou diminuir o meu Deus. Eu vou orar e vou esquecer. Eu vou me posicionar. Eu preciso saber onde eu estou, o Deus que eu creio. Eu preciso trazer essas verdades da palavra na minha mente, ter equilíbrio, prática. Isso é a prática. Precisamos estar firmados. Hebreus 10. Meu tempo já foi. Se achar aí primeiro, você me fala, Júlio. Hebreus 10, 17. Estou de Bíblia nova, vou mostrar uma beleza.
Tá lá um corpo estendido no chão, né? Igual a narração do futebol, né? Não tem nada aqui ainda. Hebreus 10, 17, eu já achei. Hebreus 10, 17, é isso mesmo. Também acrescenta: também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei, e jamais me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades. Queridos, nós não esquecemos nossos pecados. Nós não esquecemos nossos pecados. A nossa mente está endurecida. Ai, eu pequei ontem. Ai, que eu não cresço. Ai. O próprio Deus nos fala que Ele esquece os nossos pecados, mas nós não deletamos. Nós não vivemos aquilo que o Senhor pede para que nós vivamos. Também dos seus pecados, das suas iniquidades, jamais me lembrarei. Próximo passo, próxima situação na sua vida, esquece aquilo que você fez, aquilo que você errou, supera isso, se perdoe, porque o Senhor tem uma palavra de perdão para a sua vida, o Senhor deletou isso, porque aqui eu estou adiantando, encurtando. Se você veio para cá, se você tem uma vida aqui, precisamos entender que pecado é passado. Pecado é passado. Pecados esquecidos. A gente vive, querendo fazer alguma coisa em troca para compensar. Eu vou ver se eu faço alguma coisa, para o católico. Eu vou subir uma escadaria a pé, eu vou lá para a Aparecida do Norte a pé, porque ele tem uma obrigação intrínseca nele, que ele precisa produzir algo, para ele conseguir se sentir vitorioso naquilo que ele tinha feito. E aí eu pergunto, será que nós estamos diferentes? Quem são detentores do conhecimento, da intimidade com Deus, a gente tem sabido viver desconectado disso? Toda vez que eu erro, se é que nós erramos, eu apresento a minha filha aqui, trago a minha filha para cá. O Senhor me lava, apaga, deleta. Eu não vou viver promiscuamente, erroneamente, porque eu tenho uma graça que o Senhor me recebe. Nós que somos pais, nós somos muito ingênuos, muito limitados. Nossos filhos, nós não os amamos pelo que eles fazem, nós os amamos porque são nossos filhos, porque são nossos. Se nós, que somos limitados, sabemos dar boa dádiva aos nossos filhos, que dirá Deus? Não é isso que a palavra fala? A gente vive um evangelho, um Deus de juízo. Nosso Deus é um Deus de amor, um Deus de graça. O evangelho precisa ser um evangelho prático, que realmente pauta a nossa vida, sustenta a nossa vida e nos faz prevalecer. Efésios 4, 23. Efésios 4, 23. A se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. Para nós aí, Júlio. Aí Paulo está falando de uma nova natureza, de uma nova condição. Se eu pregasse basicamente toda a mensagem em cima disso aqui, estaria muito bem embasado. E vós renoveis no espírito da vossa mente. Qual espírito que ali a Bíblia está falando? Qual espírito?
Qual Espírito? O Espírito nosso. Aquilo ali não é o Espírito Santo. O Espírito Santo é um E maiúsculo. Quando o E é maiúsculo, está falando do Espírito Santo. Então eu e você e vós renoveis no Espírito da vossa mente. É necessário uma renovação da nossa mente no Espírito, do Espírito na nossa mente. Paulo fala isso muito. Se nós não entendermos isso, nós seremos igreja indivíduo limitado, sem condição de viver o melhor que Deus tem para nós. Não vamos conseguir experimentar qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Queridos, quem que crucificou Jesus? Quem que pôs Jesus na cruz? Quem? Vamos lá naquela época. Foram os soldados romanos? Vamos dar um nome melhor? Foi a igreja? Os religiosos? Os religiosos foram ao Império e falou assim: ô Pilatos, prega esse cara na cruz aí, porque está atrapalhando nós aqui. Nós não podemos deixar que isso se rompa. Nós precisamos saber o que é ser igreja. Nós não somos juiz da vida de ninguém. Chamado a viver um evangelho de renovação da vossa mente, um evangelho de amor e de graça. A nossa vida é pautada na palavra. Só em Cristo. Lembra que eu vim aqui e apaguei isso aqui? Só em Cristo que isso aqui é apagado. Se eu não estou em Cristo, eu não consigo chegar na intimidade com o Senhor. É impossível. Só em Cristo. Nós lemos isso lá em 2 Coríntios 3,14. Jesus nos afirma que fariam obras maiores. João 14,12. Aqui está uma grande bobagem que poucas pessoas entendem. João 14,12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Jesus está nos dizendo: em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. O que esse versículo está nos dizendo? Tudo que Jesus fez enquanto homem, Ele fez por direção, condução, ação do próprio Espírito Santo. A própria ressurreição de Cristo foi pelo Espírito Santo. E Jesus nos fala: olha, eu vou para o Pai. Jesus, ressurreto, morreu, ressurreto, vou para o Pai e vou enviar o Espírito Santo.
Então nós somos portadores desse mesmo Espírito Santo para vivermos plenamente no Senhor. O próprio Deus, antes nós entrávamos na presença de Deus, agora não, Deus entrou na nossa vida. O próprio Espírito Santo mora em nós. Então, peraí, se o Espírito Santo que agia na vida de Jesus e o Espírito Santo age na minha vida, por que eu vou fazer obras maiores? Por que nós vamos fazer obras maiores? Se o Espírito Santo é o mesmo, o Espírito Santo mudou, ele ficou mais poderoso? Nada disso. Nada disso. Queridos, tem pastores que suicidam porque começam a viver um evangelho fracassado, porque não há milagres, não há Shekinah de Deus, porque como que se há uma verdade para nós igreja, não é para o pastor, esse versículo não está falando para a liderança, está falando para a igreja, nós faremos coisas maiores. O que a palavra está dizendo? A palavra está dizendo que nós faremos obras, mas nós somos religiosos e obras não salvam. E o que é as obras? É a prática do Evangelho. Eu não sou espírita, então eu não faço as obras, mas nós somos chamados a fazer obras maiores do que Ele, e obras, querido, é amor, começa no amor, que é a essência maior do nosso Deus. Deus é amor. Aqui não está falando de uma pessoa que está aleijada, andar, levantar, ser restaurada, uma pessoa que está enferma, ser curada, não está falando isso, ele está falando de obras, de atitude, um evangelho de atitude. É aquilo que nós vimos Jesus falando: olha, vocês foram lá na cidade, enquanto eu fiquei parado aqui, eu ganhei essa mulher para Cristo. Obras maiores, mas nós não vivemos e não experimentamos um evangelho de liberdade, porque não sabemos viver a liberdade. Qual é a resposta, queridos? Renovação da nossa mente. Precisamos renovar a nossa mente. Nós precisamos permitir que o próprio Deus haja em nós. A gente tem que parar de julgar ou de não ouvir algo diferente, não saber se posicionar e falar: eu não sabia. Não é vergonha para ninguém. Não é vergonha para ninguém. Essa renovação constante da nossa mente precisa produzir respostas pautadas nas Escrituras, de forma saudável. A comunidade, a sociedade, quando fazemos as obras de João 14:12, experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando é que nós fizemos alguma coisa para Deus? Quando vestisse nu, visitasse os presos, desse algo ao que tinha fome? Ou não? Isso nós fizemos ao próprio Deus. Quais são as nossas obras? Tiago fala tanto de obras. Muitos não sabem letear. E os espíritas deitam e rolam. Nós precisamos fazer uma releitura da nossa teologia. Não estou pedindo para mudar a Bíblia. Nós precisamos amar, entender a palavra, ouvir a palavra, praticar a palavra. Podemos fechar os nossos olhos?
Pai, santo, santo é o teu nome. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor porque a tua palavra nos orienta a viver plenamente a liberdade. Embora não sabíamos, ó Pai, que o Senhor nos permita viver a liberdade que o Senhor nos deu. Há poder na tua palavra, há poder na tua palavra, há poder no teu sangue, Pai. Deus, que a boa mão do Senhor seja conosco. Pai, Deus, que a tua palavra venha se completar, que a tua palavra, Deus, venha agir, venha produzir em nós, Pai, transformação, renovação de mente. Ó Pai, ó Deus, nós queremos experimentar a cada dia, Pai, ó Deus, essa intimidade com o Senhor. Pai, tira de nós os nossos bloqueios, as nossas limitações. Pai, tira de nós aquela religiosidade que não produz obra. Tira de nós aquela religiosidade que não produz transformação. Tira de nós aquela religiosidade que não produz vida, que não produz transformação, regeneração. Pai, tira de nós tudo aquilo que nos impede de ouvirmos, de amarmos. Oh Pai, de queremos aprender mais do Senhor. Oh Pai, nos dê a tua graça. Pai, nos dê a tua graça. Pai, nos dê um coração disposto a aprender mais do Senhor. Pai, que o teu Espírito Santo revele de maneira sobrenatural. Pai, sabemos que a tua palavra é viva, a tua palavra ela é eficaz, a tua palavra ela é penetrante. Pai, ela é capaz de se separar junta e medula. Que dirá de pecado, que dirá, ó Deus, de produzir em nós uma nova vida. Pai, ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é Deus poderoso. Pai, continue produzindo em nós transformação, em nome de Jesus.